Reagindo às falas de Eduardo Moreira, um dos maiores economistas do Brasil, segundo algumas instituições, eu discordo, mas acredito que Eduardo Moreira é muito inteligente, sabe do que está falando, só que agora ele não pode falar a verdade. A questão é essa, eu vou mostrar para você, tá? Vou deixar no link da descrição o conteúdo completo, crédito daqui a ICL Notícias, tá? Para você ir lá assistir, seguir eles se você quiser, mas vou fazer o contraponto aqui, uma reação que eu faço das falas deles aqui, tá bom? Se você é novo por aqui, muito prazer falar com você, meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado da Corretora XP, eu te ajudo a investir no mercado financeiro, se você não tem nenhum assessor, me coloca aqui à disposição. Inclusive, Eduardo Moreira tem um curso, né, de investimento, fala mal do mercado financeiro, mas tem um curso de investimento que te ajuda a investir no mercado financeiro, vai entender. Então vamos reagir aqui à fala dele sobre o dólar, por que o dólar está disparando, por que o Brasil está entrando nessa crise, e olha o que ele fala, né? E eu vou reagir junto com vocês aqui. Que o mercado ia vir acima, à frente, né, e adiante de qualquer outra coisa. Ele não prometeu isso em lugar nenhum, né? Agora, volto a dizer, Rodrigo, Elô e Chico, são duas coisas diferentes que foram anunciadas juntas e gerou uma confusão maluca. Aí a Elô me pergunta, qual é a saída disso? Ele está se referindo à fala do Haddad, tá? Em anunciar ali corte de algumas categorias do governo, principalmente setor militar, tá? E vem falando também da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vamos lá. Começar, não é simples a saída disso. Se fosse simples a saída disso, a gente já tinha feito alguma coisa. Uma das saídas disso é o Brasil receber investimento de fora, da China, da Europa, do Oriente Médio, e isso às vezes acontece. Por que acontece? Quando o Brasil já tem uns juros muito alto, o dólar está muito alto. O cara que, quando o dólar fica muito alto, vamos supor, o dólar agora está a 6, o cara que vem lá fora com dólar, ele compra 6 unidades da moeda local. Então, se antes o cara vinha aqui para o Brasil com $10, o cara comprava um sapato, agora o cara compra 2 sapatos aqui no Brasil, né? Se o cara antes vinha lá dos Estados Unidos e comprava uma empresa aqui, o cara vem aqui e consegue comprar 2 empresas. Se o cara vinha e comprava uma fazenda, um pedaço de terra, ele agora compra 2 fazendas com o dinheiro que ele tem. Então, o que acontece? Chega um momento, e por isso que o dólar é flutuante, onde a turma de fora começa a trazer mais dinheiro. E aí entra muito a capacidade de dialogar do Lula, e ele é bom nisso, sempre foi bom nisso, né, nos outros governos, com outros países, com outros empresários, com outros governos, para mostrar que o Brasil ele não está com as contas desequilibradas e que eles têm uma oportunidade de entrar com o dinheiro deles valendo mais aqui. Isso é uma maneira. Enganar, né? O Brasil não está com as contas desequilibradas, a nossa dívida já ultrapassou 7 trilhões de reais. O governo gasta pra caramba, só déficit orçamentário. A gente gasta mais do que arrecada. E a gente está com a conta pública equilibrada. É uma falácia isso daqui, né, Eduardo Moreira? Pelo amor de Deus. Se fosse assim, né? Se outros países pudessem e quisessem investir em países cuja moeda tem menos valor que o dólar, eles investiriam na Argentina, na Venezuela, em Cuba. Mas só que não. O que acontece, pessoal? As pessoas, os governos, né, outros países, vão buscar o quê? Segurança fiscal, segurança jurídica, coisa que o nosso país não tem, tá? Se o governo gasta muito, mais do que arrecada, e não demonstra sequer compromisso fiscal, o nível de risco eleva, tá? E aí as pessoas, ao invés de emprestarem dinheiro para o Brasil, vão tirar dinheiro do Brasil. Por isso que a taxa de juros aqui é alta, para poder compensar o risco, né? Senão ninguém vai querer emprestar dinheiro para a gente. Eu vou falar isso daqui um pouco mais no final do vídeo, mas vamos assistir, vamos continuar. Outra maneira que você tem é o seguinte, só que essa maneira, Elô, Rodrigo e Chico, isso não é da noite pro dia, esse é o problema. Sim. Esse negócio demora, você tem que ir com a mala debaixo do braço, conversar com todo mundo, ninguém vai, vou investir no teu país. Então semana que vem tem que ver contratos, tem que ver o que tem para colocar dinheiro, etc. Isso não é da noite pro dia. O que é da noite pro dia para esse negócio melhorar? Número 1, o cara intervir no câmbio, que é o que está todo mundo cobrando. O cara chegar e entrar vendendo dólar. Qual que é o problema? Que muita gente fala disso sem entender. Eu vi até uma declaração. A solução é intervir no câmbio. Aí ele dá uma solução que não é solução. Quer ver? Vamos lá. A ação do Galípolo hoje nesse sentido, as pessoas que falam sem entender. As reservas do Brasil são ali de entre 300 e 400 bilhões de dólares.
Você sabe qual o volume, a liquidez que negocia de dólar real por dia? No mundo, assim, nos mercados onde que negociam dólar real? Mais de 20 bilhões de dólares. Mais de 20 bilhões de dólares. Então, se realmente existe um super ataque especulativo e o governo fala assim, não, tudo que vierem comprar, eu vou enterrar de dólar aqui para os caras. A gente, no limite, por que eu estou falando no limite? Que nunca você vai fazer o volume inteiro do dia nessa proporção. Mas no limite, a gente tem um negócio que dura um mês. Parece que a reserva dura para sempre, mas hoje os mercados são tão líquidos no mundo que esse negócio dura um mês. E qual que é o grande problema? Que tudo no mercado é bola de neve. Se as coisas pioram, elas vão piorando em cima da piora. Se as coisas melhoram, elas vão melhorando em cima da melhora. Isso se chama convexidade do mercado. É um termo matemático. Que a melhora, ela interfere na melhora. Ou seja, a melhora é dependente da melhora anterior. Vamos lá, olha só. Se o cara chega e fala o seguinte, ó, vou intervir 3 dias no dólar. Vamos lá, que é o que muita gente está falando. O cara vai e gasta 50 bi. Estou falando num cenário ultra de estresse, tá? O que vai acontecer com o dólar se ele gastar 50 bi de dólar, se ele gastar 1/7 das reservas dele e o dólar mexer de 6 para 5,98? O que o mercado vai falar? Vai falar, meu irmão, pegamos o cara. Agora eu vou levar esse dólar para 8. Entendeu? Porque ele vê o seguinte, que o cara não tem força para enfrentar. Então, essa não é uma estratégia sem risco. Então ele trouxe uma estratégia que não pode ser uma estratégia. Então ele trouxe uma solução que não é solução. Qual é a solução, Eduardo Moreira? Me fala a solução, então. Né? Então ele falou o seguinte, o Brasil tem uma reserva de 350 bilhões de dólares. Né? Se o Brasil começar a vender dólar para poder empurrar uma força vendedora muito grande, empurrar o preço do dólar para baixo, não vai surtir efeito, porque a liquidez é muito grande. E ele mesmo falou que vai sair de R$6 e vai para 5,58. E daqui a pouco o dólar sobe de novo. E a gente vai ficar sem reserva. Ou seja, isso não adianta. E ele está falando isso daqui. Não é a solução. Olha só, vamos continuar, né? Qual que é a solução, então? Vamos ver. Ela não é... Você normalmente usa a reserva, por incrível que pareça, você usa a reserva não no pior dia. Você usa para o dólar não subir demais, para ele subir pouco. E aí, quando as coisas dão um pouco de acalmada, aí tu mostra que tu é mais forte ali no negócio. Tu não entra na paura e sai queimando coisa que aí depois tu não tem defesa. Sim. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa. A outra... Ou seja, essa é a primeira coisa, que não tem solução. Não tem como vender dólar para poder baixar o câmbio. Né? A gente consegue a solução ali para um dia, justamente para poder controlar a balança comercial. Para isso que serve o dólar. Traz credibilidade também para o país. Né? Por isso que todos os países, os maiores países do mundo que têm reserva gigantesca de dólar, são países fortes. E o Brasil é um, tá? Por incrível que pareça. Então, não é a solução ficar vendendo dólar. Senão acaba com a nossa credibilidade, que já não é tamanha. Vamos lá. Outra coisa, Elô, só porque completar, porque é muito importante. A outra coisa é a seguinte, quando isso acontece, a taxa de juros futuro sobe muito. Começa a sair dinheiro do país, as pessoas falam a inflação está subindo, quando a inflação sobe no regime de meta da inflação, você tem que subir juros para poder controlar, que é assim que funciona no Banco Central Independente. Aí a gente vem aqui, discorda, tudo, eu discordo também, tudo bem, mas como funciona? É assim que funciona. Então, a outra maneira que ele tem para segurar esse negócio é fazer isso que a Faria Lima chama de choque de credibilidade, que é mais juro para fazer o dinheiro deles render. É ele pegar e subir os juros. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que no curto prazo, ou o governo vai ter uma má notícia para dar no câmbio, ou o governo vai ter uma má notícia para dar no dólar. Então, o curto prazo não vai ser de boa notícia. No câmbio ou no juros. Ou no câmbio ou no juros. Ou ele vai morrer de câmbio, ou ele vai morrer de juros no curto prazo. Quando eu digo morrer, é perder essa disputa de curto prazo com a opinião pública, não sei o quê. Então, no curto prazo, ou a notícia ruim vai vir do câmbio, ou a notícia ruim vai vir dos juros. Não teremos... Duas perguntas. Ó, ela vai fazer uma pergunta muito interessante aqui. Mas resumindo, olha só, ele falou do câmbio que não tem solução. E ele, na realidade, tem a solução. E ele não quer falar. Tá? Ele não quer falar a solução. Por quê? Porque tem rabo preso. Esse que é o problema. Ele sabe que a solução é o governo controlar os gastos públicos, é o governo demonstrar compromisso fiscal, é conseguir, né, enxugar as contas públicas a ponto de não ter déficit. E aí sim, volta a credibilidade do país, aí sim a bolsa sobe, aí sim o juro pode cair. Porque o que vai fazer
o juro cair é o compromisso fiscal. O juro caindo vai controlar tudo. O problema é o juro. Não, o problema é que o governo não tem compromisso fiscal. E ele não fala isso. Olha a pergunta dela aqui e olha a resposta dele, para terminar. Olha que ridículo, olha só. 2 perguntas. Primeiro, qual é o menos ruim? Se é perder no juro ou no dólar? Número 2, não tem como... Pergunta de quem não entende absolutamente nada, mas eu acho que o público... o público está acompanhando com a gente e viu você falar que a base disso aí é a dívida. São os títulos da dívida que é rolada. Não tem como diminuir essa dívida, começar a reduzir o volume dessa dívida? O que eu faria? Eduardo, é fácil, né? O que eu faria? Eu tomo maior cuidado quando falo isso, que é quase irresponsável falar. É um monte de coisa que você tem que fazer. Mas uma delas que eu faria o seguinte: eu vou redesenhar a caderneta de poupança no Brasil. Eu vou fazer uma caderneta de poupança no Brasil que é o seguinte, que vai pagar 90% do CDI, e não essa merreca que paga, e vai ter a isenção no imposto de renda como tem hoje. Eu faria da poupança o melhor investimento para o povo normal brasileiro, para o cara que é pobre, classe média, até classe média alta. Para todos nós aqui podemos colocar o nosso dinheiro. Se você faz isso, você ia captar... O Brasil tem mais ou menos 6 trilhões de reais distribuído nos investimentos. Desses 6 trilhões de reais que você tem, o valor na poupança, que era enorme, hoje em dia é 800 bi, mais ou menos. Você pega esse valor da poupança e aumenta para 2 trilhões, por exemplo, de reais. De onde saiu esse dinheiro que foi para a poupança? Saiu desses CDBs dos bancos, saiu dos fundos de investimento dos bancos. Então sai do poder dos bancos e entra dentro da caderneta de poupança, que quando o banco capta via caderneta de poupança, ele só pode emprestar para aquilo que a lei permite emprestar. Aí você amplia qual é o escopo da caderneta de poupança e fala: a caderneta de poupança não vai emprestar só para a construção civil agora, vai emprestar para o agro pequeno agricultor, vai emprestar para o agro médio agricultor. Ela fez uma pergunta simples. Tem como diminuir a dívida pública? Como que diminui a dívida pública? Era só ele responder: tendo superávit, gastar menos do que arrecada o governo. Só que o que ele responde? Uma solução mirabolante, de não sei de onde que ele tirou isso, que vai resolver em diminuir a dívida pública, porque não vai, tá? Que é aumentar a rentabilidade da poupança. Olha que absurdo, pessoal. O cara, ele ensina a investir na bolsa, ensina a investir no mercado financeiro. Agora está falando em aumentar a rentabilidade da poupança para limitar as condições dos investidores investirem. Olha que absurdo. E isso não traria a solução. Sabe por quê? O que o banco ia fazer? O banco ia acabar com CDBs, então as instituições financeiras, bancárias menores iam acabar, e aí joga o dinheiro tudo para os bancões, que ele mete o pau, o monopólio do Brasil. Então ele enriquecer ainda mais os bancos, que o Lula faz, né? E olha que contraditório. E aí os bancos iam captar para caramba. Isso diminuiria a dívida pública? Responde o Eduardo Moreira. Não ia. Muito pelo contrário. Ia enriquecer ainda mais os bancos. E a dívida pública ia continuar lá em cima. E aí, beleza. Esse dinheiro da poupança ia financiar ali os setores, alguns setores da economia, setor do agro, setor imobiliário. E aí, a quanto de juro? Porque se hoje nós temos um juro da poupança rendendo 6%, vamos supor que esse juro seja elevado para 10%, 11%, vamos colocar 10%. A quanto que o banco, vocês acham que ia emprestar esse juro? Abaixo de 10%? É lógico que não. Ia emprestar 15%. Um juro muito alto, inviável para os empresários continuarem impedindo dinheiro emprestado. Ou seja, o banco ia enriquecer e os setores da economia ia continuar enfraquecidos. Então, assim, uma falácia. É lamentável ver o que a gente está assistindo aqui. Então não tem solução. A solução é o governo gastar menos do que arrecada. Isso eles não falam. Não sei o porquê. Aliás, eu sei o porquê. Rabo preso, tá? Ó, se você quiser ter o nosso acompanhamento, eu ensino a investir e, é claro, né, mostrando para vocês o caminho certo de como ganhar dinheiro. E é claro, pessoal, a gente torce aqui para o Brasil. E torcer para o Brasil é o governo ter compromisso fiscal e aí sim, o juro ele cai, o juro caindo, a gente consegue, né, ter as empresas mais prósperas, a bolsa de valores sobe, né? Agora com juro alto assim, porque a gente precisa competir com os Estados Unidos, que tem juro alto também. E aí não adianta, se a gente mantiver um juro baixo, a gente perde para os Estados Unidos e é fuga de capital. Então se o nosso país tem um risco maior, risco elevado, risco de calote, necessariamente a gente precisa ter um juro mais alto. Senão todo mundo vai querer emprestar dinheiro para quem? Para os Estados Unidos em relação ao Brasil. É por isso que o nosso juro é alto.
Então, a gente precisa fazer o dever de casa. E o governo não vem fazendo. Um abraço para você, tamo junto e até a próxima.